Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, amigo, ouvinte da Palavra de Deus, e desejar para que você seja bem-vindo, mais uma vez aqui em nosso canal e aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, onde estaremos aqui a refletir sobre o tema Eu Escolhi Deus. Para tanto, vamos estar orando antes de lermos a leitura bíblica, tá? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor advine nos buscar. Quero também, Senhor, Te agradecer por este momento que estamos aqui mais uma vez, para refletir, Senhor, dentro deste quadro, momento de reflexão, na Tua santa palavra. Dai-nos direção, graça, Senhor, e que ela seja não só uma reflexão, mas que seja parte cotidiana da nossa vida, que ela venha fazer parte, ser aplicada aos nossos corações por Ti, Senhor. Faz isso, ó Pai, que jamais venhamos mudar de escolha, mas que possamos permanecer nesta fé, ó Pai, de que cada um de nós, no nosso particular, decidimos escolher ao Senhor em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Faz isso, Pai, que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto bíblico em que vamos estar fundamentando esta meditação de início é Gênesis capítulo 12, versículo 1, onde diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Também capítulo 22, versículo 2, onde a palavra do Senhor diz assim: prosseguiu Deus, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te mostrar. Sabemos, amados, e conhecemos, até mesmo quem não está tão acostumado com a Escritura, há alguns personagens que é de conhecimento de todos nós. Há exemplo de Davi, exemplo de Sansão, né? Há exemplo de Saul, alguns um pouco mais, outros um pouco mais, menos, né? E o caso de Abraão, né? A questão do Isaac, do sacrifício, o caso de Jó. E porém aqui estamos diante de um homem que convivia em meio a uma esfera de conforto, uma esfera onde o contexto cultural, político e social era satisfatório, né? Local onde Abraão, que no começo era Abrão, residia, né, com a sua família, era na área da Suméria. E ali havia fartura, havia progresso, havia prosperidade em todos os sentidos. E foi justamente dentro desse contexto, né, de conforto, dentro desse contexto de convivência e da realidade odierna, né, contextual de Abrão, é que Deus fez esse chamado, né, aparecendo Abrão e chamando, né, para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela e do meio da sua casa. E a Bíblia nos mostra, através dos demais versículos, a partir de Gênesis capítulo 12, 1, que Abraão ele fez essa escolha. O ato da obediência, de pronto, sem qualquer questionamento de Abraão, né, faz-nos entender claramente, sem qualquer dúvida, que a partir daquele momento Abraão
ele escolheu Deus. Ele não, a questão de abandonar ali a Suméria, abandonar o seu país, a sua nação, seus compatriotas e também e sair do meio da sua casa, isso fala de que ele abandonou aquela crença que alcançava aí muito mais do que 3.000 ídolos, 3.000 crenças, diz os historiadores. E Abraão dá-se a entender claramente, dado o fato da sua peregrinação, enquanto no aguardo, enquanto na expectativa, enquanto na esperança do cumprimento da promessa que Deus tenha feito para ele, que estava firmada nesta obediência, né? Abraão decidiu escolher Deus. A própria obediência de Abraão a cada orientação divina dá a entender que Abraão escolheu Deus. Claramente, né? E essa é a vontade de Deus, essa é o que Deus espera de mim, de você, caro e querido ouvinte da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens, toda a humanidade, chegue ao conhecimento da verdade para ser salvo. E esse conhecimento da verdade e essa realidade, ao sermos salvos pelo Senhor, se dá justamente e unicamente pelo fato de decidirmos escolher Deus em nossas vidas. Não como um veículo para satisfazer o nosso desejo, não como veículo para que temos a certeza de que Ele há de nos suprir em tudo, no que diz respeito à cura de uma enfermidade, a um bom emprego, a um progresso, uma prosperidade na área financeira. Tudo isso está aliado, sim, a essa escolha. Por certo que sim. Todos nós colocamos o Senhor como aquele a edificar a nossa casa, seja na questão individual da nossa vida, seja na questão coletiva da nossa família. Por certo, essas bênçãos elas farão parte do nosso relacionamento fiado a esta escolha. Já visto que a própria palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor elas nos alcançarão. Nós não iremos atrás da bênção, ela será um fato a partir dessa escolha, elas nos alcançarão, e diz mais o versículo bíblico, na sua parte B, e não nos acrescentarão dores. E o fato de escolhermos Deus está relacionado a escolhermos a obedecer a Ele, a fazermos unissono a tudo quanto o Senhor nos direcionar. Então nós precisamos, o fato de escolhermos Deus está relacionado também ao fato de estarmos dispostos apenas a dar ouvido a Deus. Nós conhecemos em parte, aqueles que aqui estão conosco, que estão comigo aqui no canal, que Abraão, esse processo de escolha em escolhermos Deus, também está associado, está ligado ao fato de um desenvolvimento na fé. Um desenvolvimento em aperfeiçoamento e amadurecimento quanto a essa escolha de escolhermos a Deus. Mas o fato primordial em que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos escolher Deus. Abraçar a fé na sua palavra, na sua orientação e nas escolhas pela qual Ele nos orienta a fazer. Fato este que diante do povo de Israel Ele disse: hoje eu coloco diante de vocês uma escolha. Em outras palavras, Ele diz: eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Porém, Ele ainda aconselha para que vivas. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele ainda disse, o Senhor Jesus, Deus, para Israel. Através de Moisés. Então, logo, a questão de escolhermos Deus envolve um relacionamento. E esse relacionamento, né, ele se desenvolve
através de escolha que vemos fazer, dado o fato deste relacionamento, dado o fato de escolhermos Deus. E aqui eu trago a primeira evidência quando escolhemos Deus. E eu não posso negar, quero aqui abrir o parênteses de não negar que esta mensagem surgiu, veio em parte já de princípio, que eu estou lendo ainda, um livro que tem justamente esse tema. Eu escolhi Deus. Esse livro, o autor dele é o pastor Alex Gonçalves, em que adquiri via online, e-book, e eu estou lendo ele, e o livro tem como tema esta temática, escolhi a Deus. E foi diante dessa leitura que eu trago a princípio, fui despertado para essa mensagem que eu quero deixar aqui para você, meu amado e querido irmão, amigo e ouvinte da Palavra de Deus. Fechando parênteses, vou deixar aqui 3 pontos, 3 evidências pela quais será reconhecido em mim e em você que verdadeiramente nós temos Deus como aquele que escolhemos seguir, escolhemos nos relacionar com Ele. Não por conta das promessas, não por conta daquilo que Ele venha a nos oferecer, mas por conta de quem Ele é. A questão da decisão de Abraão foi exatamente porque ele passou a crer no único Deus. E no fato desta crença, ele, através desta biografia de Abraão, a qual nós temos até foi pauta do estudo, no início do estudo da lição dominical que estamos vendo, do segundo trimestre, que estamos agora, no domingo que vem, estaremos conhecendo a lição número 11, que vai tratar ali da questão de Jacó. Porém, esta reflexão aqui não vai estar só aliada unicamente a Abraão, mas vou trazer outros personagens aqui que demonstraram ter tido e ter feito tomado a mesma decisão que Abraão, que foi escolher a Deus. E a primeira evidência daquele que escolhe a Deus é que ele demonstra amar a Deus acima de tudo e de todos. E diante disso, nós podemos aqui ler no capítulo que lemos, capítulo 12 de Abraão, o versículo 4. Deus apareceu para Abraão e deu esta ordem, falou que estaria atrelado a esta obediência. E no versículo 4 diz aqui, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, guarde bem isso no seu coração, quando saiu de Harã. Então observamos, amados, que no versículo 4, depois do que Deus se apresentar a Abraão, o que evidenciou que Abraão escolheu a Deus foi que ele saiu, ele quebrou os vínculos, houve uma renúncia de Abraão aos vínculos, primeiramente de família, segundo, de pátria, terceiro, o de conforto. Abraão renunciou àquele progresso, àquela prosperidade, os vínculos familiares, mas ele obedeceu a Deus e ainda assim foi para uma terra que Deus ainda iria mostrar a ele. E diante disso vemos outros personagens que demonstram que escolheu Deus por evidenciar o seu amor a Deus acima de tudo e de todos. E eu coloquei aqui na minha consideração e trago aqui como uma referência para a sua reflexão. Ruth, ela era uma moabita, e diante daquela convivência com Noemi, ter casado com um dos filhos que veio a falecer, Noemi, ao saber que em Belém houve a prosperidade, diz-nos as Escrituras, que Ruth e Orfa, que eram nora de Noemi,
a partir da proposta de Noemi para que, como ela se não precisasse ficar mais presa a ela, Orfa decidiu voltar para os seus deuses, voltar para permanecer ali no seu país e sob as esferas da sua fé e crença moabita. Porém, Ruth não. Ruth diz a Bíblia que ela abandonou os vínculos familiares, ela abandonou os vínculos da pátria de Moabe e até mesmo seus deuses e escolheu servir ao Deus de Noemi. Ela escolheu servir a Deus, demonstrando que ela amava a Deus acima de tudo e de todos. Nós vemos também Ezequiel, que quando, dentro do seu ministério, Deus, no capítulo 24, a partir do versículo 15, Deus revelou a Ezequiel que ia tomar a mulher e o fato que ocorreria com a mulher de Ezequiel como ato profético para Israel. E ele disse que para o profeta Ezequiel, da seguinte maneira, as Escrituras nos revela, que iria tirar naquela tarde o desejo do seu coração. E esse desejo do coração de Ezequiel era sua esposa, porque o versículo a seguir demonstra isso, e diz que à tarde morreu a sua esposa. Esta era o desejo do coração de Ezequiel. E Deus disse para ele não chorar, para ele não, daquilo que era de direito, e não era para ele fazer, era para ele amarrar a sandália do sapato, ungir o seu lombo e fazer a obra de Deus. E ali mostra a Escritura que, pelo fato de Ezequiel ter escolhido Deus, ser um instrumento na mão do Senhor, ele estava acima de tudo e de todo, até mesmo do desejo do seu coração, que era a sua esposa. Segunda evidência em que, quando escolhemos Deus, é que confiamos estritamente nele. Nós vemos aqui Atos 12, nós vemos 12:1, né? Na primeira evidência, aliás, eu quero retornar aqui. A primeira evidência que nós lemos, foi a leitura que nós fizemos, melhor dizendo, amém? Quero só reconstruir essa reflexão. Primeiro foi, quando Deus deu a ordem para ele sair, Abraão saiu. E segundo, quando nós vimos lá no capítulo 22, Abraão, quando Deus pediu, depois da demora, pelo fato de demora, vamos ver isso mais na frente, Abraão, ele foi perseverante, ele permaneceu na fé. Não vemos em qualquer momento Abraão reclamar por conta da demora. No início da sua chamada, em que ele decidiu escolher Deus, ele tinha 75 anos. No momento em que ele teve o seu filho, 100 anos. Demorou 25 anos para a promessa cumprir na vida de Abraão. No entanto, ele demonstrou que amava mais a Deus, porque no mesmo tempo, apagou, diminuiu o amor que ele tinha por Deus. Que essa foi a primeira evidência. Ele amou a Deus acima de tudo e de todo. E aquele que ele tanto esperava, que demorou tanto tempo, Deus pediu para que Abraão, ordenou para que ele subisse ao monte que ele iria indicar, que foi o Monte Moriá, e que ele teria que sacrificar o seu filho. E Abraão fez dentro de tudo quanto Deus tinha ordenado Abraão ali, demonstrando que, ainda que foi a promessa que ele tanto esperou, e pelo apego que esse vínculo criou, dado essa demora e essa expectativa de ter um filho da sua própria esposa Sara, a Bíblia nos diz que ele estava disposto até mesmo a sacrificar seu filho, demonstrando aí como evidência de que ele tinha escolhido a Deus, que ele amava a Deus sobre tudo e sobre todos. E a segunda evidência é confiar estritamente em Deus. Porque no versículo 12, 4, observe bem, que nós vamos ler novamente, faz parte da segunda evidência. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe ordenara. Ele partiu sem saber, amados, para onde ia. Porém, ele não só partiu, mas ele esperou em Deus. Durante todo esse período, mudando de lugar em lugar, montando tenda e desmontando tenda, parece que as promessas estavam estavam como se
se afundado, se submergido sobre o deserto pelo qual Abraão andava. Porém, isso parecia somente. Porém, para Abraão, e pelo fato de ter escolhido Deus, ele confiou. Ele não desconfiou, ele não esmoreceu na sua fé. Diz o livro de Hebreus que ele aguardou nessa esperança, glorificando a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós vamos agora para o capítulo 17, versículo 1. Observe o que diz a palavra do Senhor. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Observe que o período em que isso demorou, 25 anos, e diz a Bíblia que Abraão estava certa feita na sua tenda, a considerar o tempo, 99 anos, e diz a Bíblia que Deus chamou Abraão para fora, e mandou ele contar as estrelas do céu. E disse que, sendo isso impossível para Abraão, ele disse: assim será a tua semente, como essas estrelas do céu, como também com pó da areia da praia. E Abraão estava com 99 anos. Abraão, durante esse tempo todo, só deixou esta evidência, que a sua escolha por Deus estava atrelado não a si próprio, não aos seus méritos, mas a confiar estritamente em Deus. E ainda, por Abraão confiar estritamente a Deus, ele não teve falhas. Abraão, amados, não falhou. Sabemos por certo que sim. O fato de nós confiarmos, amados, estritamente em Deus, isso não nos priva dos percalços desta vida, em primeiro lugar. Segundo, não nos priva de nós cometermos um erro. Abraão, dado o fato das suas limitações, ele passou em um momento a dar a voz a Sara, que também se encontra com uma mulher de fé ali elencada em Hebreus capítulo 11. Mas tanto Sara como Abraão, eles tiveram uma falha. Escolheu ouvir Sara, e Sara escolher o seu coração por achar que estava passando o tempo e que ela não estava engravidando. Ela propôs, sabendo desta promessa a Abraão, dela, e como era legal, segundo o costume da época, de um marido que não ter a esposa infértil, não ter poder dar filho, pela lei do momento, daquele tempo, do Oriente Médio, a mulher poderia ceder uma escrava a seu marido para que pudesse ter filho, e pelaquela lei aquele filho seria da sua esposa. Porém, essa não era a vontade de Deus. Eles precisariam aguardar a orientação de Deus. Que nós, nessa escolhermos a Deus, não venhamos achar que podemos, amados, tomar decisões por nós mesmos, mas devemos a nossa necessidade diante do Senhor. Peçamos sabedoria a Ele, e Ele há de nos guiar, Ele há de nos dar direção. E por conta dessa escolha de Abraão, por conta dessa falha, ele sofreu grandes situações, percalços, intriga, discussão, um ambiente totalmente em desarmonia. Aquele ar lá que estava sobre a paz e sobre a serenidade de caminhar sobre essa escolha, ela passou a sofrer por um momento esse dano. Porém, Deus, por ser misericordioso e longânimo e por estar trabalhando a fé de Abraão, Deus prosseguiu com a promessa. Deus não desistiu da promessa de Abraão, e Abraão também não desistiu da sua escolha por Deus diante de tudo. E nem terceirizou o fato de, ainda que foi uma opinião dada, uma direção dada para sua esposa, ele não fez como Adão. Observe isso, amado. Ele não fez como Adão. Ele não buscou terceirizar a culpa de Agar, mas ele assumiu. Porque aquele que escolhe Deus, ainda tendo esta consciência de que está sobre uma questão de total dependência e exposto a
fracassarmos a possibilidade do nosso fracasso em alguma situação da nossa vida, isso não nos vai levará a buscarmos subterfúgio a terceiro. Assim fez Abraão, assim fez Davi, com a promessa de ser rei. Ele, e sendo rei, dentro da sua atividade de rei, ele pecou ali com Betseba, mas ele não terceirizou. Ele disse: contra ti somente pequei. Então, todos nós que escolhemos, amados, tomamos a decisão de escolher a Deus. A segunda evidência é que a nossa fé estará estritamente nele, confiando na sua misericórdia, confiando na sua longanimidade e sabendo que o Senhor é aquele que restaura e que nesse momento, nesse processo de restauração, ele nos trará ao caminho e à direção correta pela qual, por um momento, podemos sair por conta das nossas escolhas erradas. Mas diante dessa, ainda que viemos fazer escolha errada, mas estamos dentro de uma fé, dentro de uma escolha, e permanecendo nela, pelo fato de escolhermos Deus, por certo, isso nos dará força para prosseguirmos, independente do tempo e dos percalços e dos desafios que surgirem. Abraão passou por tudo isso, amados. Foram 25 anos caminhando e aguardando a promessa. Por último, a terceira evidência é nunca desistir dessa escolha. Abraão, ele nunca desistiu dessa escolha. Abraão, amados, foi até o fim. Independente de quando ele alcançou esta promessa, recebeu uma ordem de sacrificar o seu próprio filho, aquele que ele amava. Ainda assim, por Abraão ter escolhido Deus, ele ia obedecer. Estava Deus sobressaindo a escolha e aos sentimentos e às afinidades de Abraão. Abraão escolheu Deus ao obedecer, sacrificar o seu filho. É como ele estivesse dizendo para Deus: eu prefiro e decido escolher a ti. O fato de Abraão sacrificar Isaac, ele estava declarando que Deus era o principal na sua vida. Então, a terceira evidência é que nunca desiste dessa escolha. Nunca haveremos de tomar outros caminhos, independente qual seja a nossa trajetória. E eu trouxe aqui 4 personagens, não vou me demorar neles, porque temos aqui 28 minutos. Mas que você possa, se você não conhece, possa estar lendo, possa estar confiando, né, tendo que não só Abraão, mas a questão de que aquele que escolhe Deus, primeira evidência, ama a Ele, aquele que demonstra amar a Deus acima de tudo e de todos, independente dos vínculos que possamos ter de estreitamento sentimental. Segundo, evidencia confiar estritamente em Deus. Terceiro, evidencia nunca desistir dessa escolha. Nós vemos aqui, eu trouxe aqui como essa terceira evidência daqueles que escolhem Deus, trouxe o personagem Jó. Quando diante daquela situação que ele estava passando, em Jó 27, versículo 3, que podemos ler, não vou comentar, mas vamos ler somente os versículos. Ele diz aqui, Jó 27, versículo 23, ele declara: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Versículo 4, não falará o meu lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Diante dessa decisão de Ló, dessa declaração de Ló, ele estava evidenciando que não tinha, ainda que estivesse passando tudo que estava passando, que jamais ele decidiria desistir da sua escolha por ter escolhido Deus. Ele não iria abandonar como o convite que sua esposa fez a ele. Abandona esse Deus e morre. Segundo, José, melhor dizendo, capítulo de Gênesis, capítulo 42, versículo 6. José, a exemplo de Abraão, ele não esmoreceu contra a sua escolha, a sua fé. Ele confiava estritamente em Deus e também ele nunca desistiu.
quando 42, versículo 6, diz a palavra do Senhor. José era o governador da terra. Ele quem vendia todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, postaram-se diante dele, em rosto em terra. José viu a promessa se cumprir. Passaram-se o tempo. Passaram-se os anos. Estava com 17. Ao encontro com os irmãos, ele estava com 30 anos. Mas José não desistiu nunca de Deus. Ainda que ele passou pela escravidão, ainda que ele passou na casa de Potifar, ainda que ele passou na cadeia, José nunca desistiu da promessa pela qual Deus revelou através do sonho que ele teve. E ali estavam diante de José a se cumprir a promessa em que os filhos, os irmãos dele, iriam se postar diante daquela situação sem conhecer que era José. Mas para José, ali estava se cumprindo a sua promessa e ali demonstrando que José nunca tinha desistido da sua escolha em ter escolhido Deus. Caleb e Josué, capítulo 14, 6 a 14. Não vou ler porque ele é extenso, você pode estar lendo. Caleb, depois de 45 anos, amados, por ele ter escolhido Deus e a promessa que Deus tinha feito para ele e para Josué, que eles dariam parte da herança. Caleb, diante da terra prometida, com 85 anos, passaram-se 45 anos, que ele recebeu a promessa aos 40 anos. Caleb fez lembrar a Josué daquela promessa e ele pediu a terra de Hebrom. A terra onde tinha gigantes. Ele não pediu uma terra de conforto, ele pediu uma terra de gigantes, demonstrando que ele tinha escolhido Deus, pelo fato de escolhido Deus. Ele amava a Deus acima de tudo, porque ele passou no deserto todo esse tempo. Ele não se revoltou contra Deus, mas ele permaneceu firme. Ele confiou estritamente em Deus durante todo esse tempo de peregrinação no deserto. Mas chegou o momento em que ele, demonstrou que o fato de tudo isso é que ele nunca desistiu de Deus. E por último, Paulo, quando 2 Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardar a fé de Paulo representa claramente, nitidamente, de forma fundamental, de forma clara, contundente, que é que ele tinha escolhido Deus. Paulo escolheu a Deus. E ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a sua fé em quem? Em Deus. Ele escolheu Deus. Que você que está aqui conosco nesse momento, que você ainda não tem escolhido Deus, você tem escolhido, o seu emprego, você tem escolhido a sua condição financeira, você tem escolhido o momento que você se encontra bem, você tem escolhido e confiado somente na questão política, governamental de então. Você tem escolhido várias sejam razões pela qual você se encontra, menos o fato de ter escolhido Deus após essa reflexão. Mas que você, a partir de então, possa fazer como Abraão e tantos outros, e como nós que estamos aqui diante de você, que escolhemos Deus, você possa tomar essa decisão. Escolher Deus em sua vida e fazer com que Ele seja aquele a te direcionar, a guiar a sua vida, e as promessas Ele hão de se cumprir na sua vida. E a principal dela é que nós haveremos de um dia estar com o Senhor para o todo sempre. Porque o Senhor Jesus disse: crê em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu vou preparar lugar, eu virei e vos buscarei para estar comigo aonde eu estiver. Isso fala de eternidade. Essa certeza o Senhor quer dar para você a partir de agora, a partir desse tempo presente, quando você tomar essa decisão de escolher a Deus. Amém? Que Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença e pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. E queremos te agradecer por este momento, Pai. E que nós que escolhemos a ti, possamos permanecer, Senhor,
sobre essa escolha. E aqueles que chegaram, Senhor, neste momento e ainda não tomaram a sua decisão, possam fazer essa decisão. E através dessa reflexão, possam compreender, Senhor, as evidências daquele que verdadeiramente, à luz da tua palavra, fora tantas outras evidências, é que realmente, Senhor, escolheu caminhar nesta fé. Escolheu unicamente a ti como aquele a reger, Senhor, a sua vida. Por amar o Senhor acima de tudo e de todos. Por confiar estritamente em ti. E esta prova é que nunca e jamais haverão de desistir de ti. Assim como todos que passaram e nunca desistiram, mas acabaram, Senhor, nesta fé. Acabaram, Senhor, permanecendo sob essa escolha. E unicamente escolher ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Senhor e único e suficiente Salvador, que é o Senhor, na pessoa bendita do teu santo Filho Jesus Cristo, através da fé, melhor dizendo, ó Pai, da pessoa bendita do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.